Gente, tem um lembrete bem grande aqui escrito: lembra dos visitantes. Então vamos lá. Tem alguém nos visitando? Hoje pela primeira, pela segunda ou até a terceira vez? Tem alguém? Ninguém? Tá difícil, hein, gente? Preciso de vocês, hein? Vamos convidar visitante. Eu queria fazer, antes de tudo, um pedido de desculpas. Geralmente, quando eu vou ler os aniversariantes aqui, eu posso trocar uma palavra, uma letra. Gente, eu não faço isso por maldade, é nervosismo, tá bom? Então, eu vou ler aqui bem devagar, para que diminua aí o máximo possível a possibilidade de erro. Então, se você está se aniversariando essa semana, seja de aniversário ou aniversário de casamento, se possível, fica de pé. Se o seu nome não está aqui, fica de pé. E se você quer representar alguém, fica de pé também. A gente vai orar por você, tá bom? Dia 27/9, Roberto Rocha. 28, José Paulo. 29, Euri Martins. Dia 1º, Rosane. Dia 2º, Marcos Roberto. E dia 3º de outubro, Fernanda Pereira. E aniversário de casamento, dia 27, Ivan e Adriano. Alguém aqui presente? Benção. Alguém aqui quer ficar de pé também para receber oração, precisando alguém? Legal. Gente, vamos orar? Obrigado, Pai, por esses irmãos que estão completando mais um ano de vida e também mais um ano de casamento. Em especial, nós agradecemos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor está presente nas nossas vidas. Abençoe esses irmãos, dê sabedoria, discernimento, que cada dia que passa eles cresçam nos caminhos do Senhor, para louvar ao Senhor e glorificar ao Senhor. Que eles tenham muitos anos de vida na presença do Senhor e que a vida deles sejam moldadas, Pai, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Se eu errei o nome, gente, por favor, desculpe, tá bom? Mas vamos lá. Queridos, nós estamos numa série de exposições em Neemias e hoje, não diferente, falaremos um pouco mais em Neemias. Então, abra a sua Bíblia em Neemias, capítulo de número 12. Neemias, capítulo de número 12. Agora, em especial, iremos ler do verso 27 até o verso de número 29. Neemias, capítulo 12, do verso 27 até o verso de número 29. Neemias 12, do verso 27 até o verso de número 29. Diz assim, palavra do Senhor, verso 27. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal, e o dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Até aqui. Vamos orar? Obrigado, Pai, pelo acesso que temos à Tua palavra. Em especial, nós, como a Tua igreja, pedimos sabedoria, Pai. Fala conosco, fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas
Nos ajude a entender a sua palavra, Pai. Aplica ela em nós, para a honra e glória do Senhor. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas. Perdão pela nossa desobediência. E nos ajude, Pai, a sermos dedicados em fazer a tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Gente, como eu já falei, eu gosto muito de série, de filme, embora ultimamente não estou tendo muito tempo para assistir, mas eu vi uma crítica de uma série que eu nem assisti, mas quero assistir. E convido você, se possível, a assistir também. Existe uma série que virou aí modinha no mundo inteiro, chamada Dark, está ali na Netflix, e estou ali tentando entendê-la, porque é uma série um pouco difícil de entender. Mas é interessante como que as séries, os filmes, as músicas, os discursos sempre são os mesmos. Essa série é uma série alemã, que foi feita ali há pouco tempo atrás, com o objetivo ali de demonstrar para a sociedade possibilidades da vida cíclica. E fica a parecer, gente, o que é isso? Calma, não é de comer, não é de passar no cabelo. A vida cíclica é uma filosofia grega muito antiga, que defende que o ser humano, ele vive numa espécie de círculo. Às vezes ele está embaixo, outras vezes ele está em cima. E sempre a vida volta a ser quem ela era. Essa é a filosofia da vida cíclica. E muitas vezes nós acreditamos que as nossas vidas também são círculos. Nós estamos bem num dia e outro dia nós não estamos bem. Mas sempre estamos ali em ciclos. Dias bons, dias ruins, dias mais ou menos, dias que nós nem queremos retornar, mas acaba retornando. A vida cíclica sempre foi uma filosofia dos homens. Não foi a Dark que ensinou isso para nós, não foi algo moderno, é algo antigo que não deve pertencer às nossas vidas. Essa filosofia de vida cíclica, meus irmãos, é um erro, é um equívoco. E a vida cristã, ela não pode ser caracterizada por apenas dias bons, dias ruins, e sim caracterizada por uma constância da intimidade com o Senhor, de uma constância na fé, de uma constância na oração, numa constância baseada em Deus. Se nós defendemos a vida cíclica, nós não podemos acreditar em paraíso. Certa vez escutei uma frase, eu tentei repetir ela aqui, não é exatamente dessa forma, mas eu acho que ela ilustra muito bem sobre essa questão da constância da vida cristã. A vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona que dura muito tempo. E geralmente, quando nós falamos de maratona, pensamos naquelas pessoas mais magras, né? Mais sadias, mais firmes. E quando vejo essa frase, eu fico muito feliz, porque eu fico imaginando que no céu eu vou estar bem magrinho. Né? Cheguei lá, consegui chegar até o final, e enfim, mas chegarei lá. Meus irmãos, a maratona da nossa vida, ela não pode ser medida por altos e baixos, e sim medida pela nossa fé no Senhor, pela nossa dedicação na vida com Deus, pela nossa dedicação em fazer a vontade de Deus. E nos tempos de Neemias, isso não é diferente. Nós estamos ali num contexto no qual o povo está reconstruindo a cidade. E fazendo uma breve recapitulação da mensagem passada, vimos que algumas pessoas se ofereceram para reconstruir a cidade e outras tiveram que ser sorteadas para reconstruir a cidade. Porém, quando nós vemos aqui essa parte do capítulo 12, principalmente ali a partir do verso 27 até o verso de número 47, vemos que há um salto de tempo dos versículos anteriores, uma vez que muitos estudiosos e comentaristas defendem que a partir do verso 27 a cidade já estava quase pronta. Sendo assim, quando lemos o verso 27, vemos que eles começam a festejar, afinal o trabalho já estava acabando. E uma forma deles festejarem é rodeando a cidade,
por cima dos muros, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, porque o Senhor era um Deus presente, um Deus que estava com eles, um Deus que honrou a sua palavra. É esse o contexto de Neemias 12, um contexto que o povo começa a festejar, a alegrar, a cantar, a louvar a Deus, porque a obra já estava chegando ao fim. Meus irmãos, é muito interessante quando nós associamos o livro de Neemias com as nossas vidas. Precisamos entender que as nossas vidas, elas são baseadas na vontade do Senhor. Nossas vidas são baseadas no controle de Deus, na soberania do Senhor. Mas o grande problema é que muitas vezes nós esquecemos desse detalhe. E em vez de cantar, de louvar, de adorar, de se alegrar, nós começamos a fazer outras coisas. Começamos a murmurar, começamos a reclamar, começamos a priorizar outras coisas. Nem mesmo o domingo nós priorizamos para louvar ao Senhor. Afinal, nós esquecemos que Ele é o nosso. Com base nesse texto hoje, queridos, nós iremos refletir sobre o seguinte tema: dedicados até o fim. Dedicados até o fim. Por favor, abra novamente a Bíblia no verso número 30, Neemias 12, 30. Diz o seguinte: purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Em primeiro lugar, após ali nós vemos um contexto de adoração, nós precisamos entender que antes deles adorarem ao Senhor, antes deles subirem aos muros, antes deles rodearem as cidades cantando a Deus, eles dedicaram algo que somente eles poderiam fazer. Aqui nós vemos um episódio de dedicação pessoal. Então o povo, antes de cantar ao Senhor, antes de louvar ao Senhor, antes de cultuar, de reconhecer que Deus havia ajudado eles se purificaram. Começaram ali com os religiosos, com os representantes de Deus, com os sacerdotes e os levitas. E vemos aqui que eles já estavam presentes na cidade, uma vez que eles se ofereceram para morar lá. Eles já estavam naquele lugar. Então, antes deles adorarem a Deus, afinal a obra já estava acabando, eles se purificaram. Aí talvez venha uma pergunta para nós: tá bom, como é que é esse processo de purificação? Como é que funciona esse negócio de purificar, de ficar mais limpo? Aqui nós vemos uma cerimônia relacionada ao Antigo Testamento. Antes das pessoas irem ao culto, ou irem oferecer sacrifícios, ou fazerem qualquer coisa diante do Senhor, eles participavam de uma cerimônia conhecida como purificação. O que é a purificação? A purificação nada mais é do que você tomar um banho. A purificação nada mais é do que você lavar as suas roupas. A purificação também estava relacionado a atitudes suas. Por exemplo, algumas pessoas, segundo os estudiosos, no ato de purificar, não somente tomavam banho, não somente lavavam as suas roupas, como também faziam um processo de abstinência de algumas coisas. Alguns faziam abstinência de comidas e outros, por exemplo, faziam abstinência da prática sexual. Enfim, embora o texto aqui ele não é claro em si sobre o processo de purificação, nós entendemos que aquele povo se dedicou, em primeiro lugar, pessoalmente. E aqui vemos claramente que nós precisamos aprender com eles. Eles não foram obrigados a cultuarem ao Senhor, a cantarem ao Senhor, e muito menos eles foram obrigados a purificar. Mas eles entendiam o estado deles. Eles sabiam que eram miseráveis, que eram pecadores,
que eram desobedientes e que eles não poderiam adorar a Deus daquela forma. Eles precisavam de algo melhor. E pensando em algo melhor, gente, eu lembro de uma história bem pessoal. Certa vez, quando eu morava ali em Patrocínio, houve uma questão que nós precisávamos ir ao fórum. E eu tenho o costume, não sei se vocês sabem, mas de ficar de bermuda e de chinelo. Então, lá do Ibel até o fórum é uma distância relativamente longe. Não sei se dá 1 ou 2 quilômetros, mas para mim era longe. E eu fui de bermuda e de chinelo. E fui ajudar um amigo meu que tinha que ir ao fórum. Quando nós chegamos lá, sabe o que aconteceu? Vocês sabem? Já foram no fórum de bermuda e chinelo? Pois é, ninguém vai, não pode entrar. Então eu tive que ficar de fora. E é interessante que quando eu estava aqui estudando Neemias, eu lembrei dessa história na hora. Porque nós precisamos entender que existem algumas regras que são elementares nas nossas vidas. E uma delas está relacionada à nossa adoração, está relacionada ao nosso culto, está relacionada à forma como nós adoramos o Senhor. O povo já estava priorizando a adoração. Vemos ali anteriormente que houve um grande avivamento naquela cidade. Deus estava presente naquele lugar, e eles começaram a voltar com as práticas ao culto ao Deus. Eles não poderiam adorar a Deus de qualquer forma. Eles não poderiam adorar a Deus sujos, fedidos, com roupas sujas, de qualquer jeito. Eles não poderiam fazer de qualquer forma. Era necessário eles dedicarem pessoalmente. Era necessário. E é interessante que Neemias deixa bem claro que todos ali se purificaram. Todos. Ninguém ficou de fora desse processo. E fico envergonhado, meus irmãos, quando eu vejo esse texto e percebo quantas vezes eu venho à igreja sem me preparar da forma correta. Às vezes eu venho à igreja e nem oro antes de sair de casa. Às vezes eu venho à igreja adorar a Deus e eu nem arrependi dos meus pecados. Às vezes eu venho aqui para cultuar ao Senhor e eu nem tenho intimidade com Deus no dia anterior. A dedicação pessoal, ela envolve a nossa intimidade com o Senhor, a nossa prioridade do Senhor. E é interessante que quando nós entendemos a palavra dedicar, embora seja uma palavra de origem latina, no sentido do latim, ela está relacionada a você oferecer. O significado dela. Dedicar é você oferecer. E a pergunta que eu faço para todos nós, não é só vocês, a mim também. O que nós temos oferecido a Deus? O que você tem oferecido a Deus? Qualquer tipo de roupa? Qualquer tipo de oração? Qualquer tipo de adoração? Se for isso, meus irmãos, lamento, está errado, mas ainda há tempo de mudar. Aquele povo precisava aprender a oferecer a Deus aquilo que era agradável. O que é agradável a Deus? A Bíblia nos diz que o que agrada a Deus são verdadeiros adoradores, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Sejamos assim. Precisamos estar dedicados até o fim. Precisamos fazer uma dedicação pessoal. Mas do verso 31 até o verso de número 43, vemos outro tipo de dedicação. Então, faz por uma questão de tempo, peço para que você abra no verso 31 e depois nós vamos ler o verso de número 38. Então, abra aí a sua Bíblia em Neemias 12, verso 31 e verso de número 38. Verso 31 diz o seguinte: Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e formei 2 grandes coros em procissão
sendo um à mão direita sobre a muralha, para o lado da porta do monturo. Verso 38. O segundo coro ia em frente e eu após ele, e metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até o muro largo. O que Neemias está evidenciando para nós aqui? Primeiro, o povo se dedicou pessoalmente, uma dedicação individual. E após esse processo, após essa cerimônia, após essa atitude, o povo fez o seguinte: eles começaram a adorar a Deus, a cantar ao Senhor, a louvar ao Senhor com músicas, com cânticos, com grandes coros, adorando a Deus. Afinal, a cidade já estava quase construída, completa. A obra já estava acabando. Então, ali, nós vemos que há uma divisão do povo. Formou ali dois grandes grupos. Um grupo foi para um lado e outro grupo foi para o outro lado. E todos os grupos estavam fazendo a mesma atitude. Estavam cantando a Deus, estavam louvando a Deus, estavam entoando grandes coros. E nós, quando falamos de grandes coros, de cânticos, de hinos, de músicas do Antigo Testamento, precisamos aprender que eles não cantavam qualquer tipo de música. Segundo a cultura local ali, principalmente a cultura dos judeus, eles cantavam principalmente salmos. E nós não sabemos qual salmo eles estão cantando aqui, mas nós entendemos que eles estão louvando a Deus, estavam louvando ao Senhor, estavam ali dedicando aquela cidade para a honra e glória de Deus. É impossível nós associarmos essa passagem sem esquecer da questão da conquista de Canaã. Vocês lembram da conquista de Canaã? O que eles fizeram? Deus havia prometido Canaã para o povo e falou o seguinte: vocês não vão conquistar Canaã da forma de vocês, vai ser do meu jeito. Canaã, aliás, Jericó estava com muros altíssimos, então o povo começou a cantar, a louvar, a gritar, a usar cânticos espirituais, a soprar ali instrumentos musicais e assim rodeando-as, para que assim as muralhas caíssem. Mas quando vemos aqui, eles não estão destruindo a cidade, e sim estão reconhecendo que, graças a Deus, aquela cidade estava sendo finalizada. Tudo relacionado ao nosso bom Deus. E vejo, de certa forma, uma ironia do povo, um sarcasmo do povo, até mesmo um deboche do povo, porque alguns se ofereceram a subir nos muros e cantar lá de cima. Mas vocês lembram da fala de Tobias, um grande inimigo do povo, que falou que até mesmo uma raposa iria derrubar aqueles muros, de tão frágil que ele era? Enfim, de frágil não tinha nada, afinal existiam várias pessoas lá em cima, e o muro não se mexeu. Meus irmãos, não sei qual salmo eles cantaram, gostaria de saber, mas não sei, tenho minhas teorias, mas uma das teorias é que eles possivelmente cantaram o salmo de número 48, do verso 12 a 14, está estritamente relacionado a eles. Diz o seguinte: caminhe por Sião, contorne-a, contar as suas torres, considerar bem as suas muralhas, ver as suas cidadelas, o que pode falar delas à geração seguinte, pois este é o nosso Deus para todo sempre, Ele será o guia mesmo até o fim. Fico imaginando eles cantando aquelas músicas, reconhecendo: o Senhor é do Senhor. Não a nós, Senhor, mas para a honra e glória do Senhor. Essa cidade pertence ao Senhor. Embora nós vamos trabalhar aqui, vamos terminar a obra, nós já terminamos os muros, estamos terminando a cidade, este lugar será um lugar de adoração ao Senhor, porque pertence ao Senhor.
E é muito bonito, porque eles estavam agora cantando a esse Deus. E quando falamos de cânticos, nós não podemos desassociar com as nossas vidas. Nós somos seres que amam a música, pelo menos grande parte dela. Certa vez um filósofo até falou que sem a música a vida seria um erro. Se não me engano foi Nietzsche. Mas enfim, nós somos seres que cantam, gostam de músicas, de tal forma que nós cantamos em muitas oportunidades diferentes. Ainda mais os crentes. Os crentes gostam tanto de cantar que até mesmo no velório eles cantam. Estou mentindo? Nós somos seres musicais. Os cristãos são seres musicais. Eles cantam na alegria, eles cantam na tristeza, mas tudo voltada para a glória de Deus. Sempre. Aquele povo estava muito alegre. E outro elemento que nós vemos aqui em Neemias, que além deles se dedicarem pessoalmente, além deles cantarem a Deus, vemos que eles cantavam não por obrigação, não por imposição, mas eles cantavam por alegria. Por favor, abra o verso de número 43. E agora a gente vai ler junto, Neemias 12, 43. Vamos lá? No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Glória a Deus. Meus irmãos, a alegria deles era uma alegria espontânea, natural, orgânica. Eles estavam ali cultuando a Deus, eles já haviam cantado, e aqui agora vemos que eles ofereceram sacrifício, e a concorrência disso foi o quê? Fazer com alegria. Eles não estavam fazendo por obrigação, nada imputava sobre eles essa imposição de adorar, de oferecer sacrifício. Não era hábito deles. Eles não tinham esse tipo de prática, mas eles estavam fazendo com alegria. E é interessante que Neemias deixa bem claro para nós que era alegria com grande alegria. E assim deve ser a vida do cristão. Mas quando nós lemos Neemias, lembre-se que está ali em simulação, aliás, em direção a Esdras. Esdras e Neemias estão na mesma época, eles são contemporâneos. Em Esdras 3, fala que o povo estava triste, os velhos choravam, afinal, a cidade não era mais a cidade que eles conheciam. As pessoas mais idosas, que geralmente são pessoas mais saudosistas, né? Não, tem que ser desse jeito aqui, porque antigamente era assim, sempre será assim, porque assim é melhor. Mas os velhos estavam chorando, porque a cidade estava diferente do jeito que eles haviam a conhecido. Mas quando lemos aqui Neemias 12, vemos que o povo estava alegre, porque Deus havia alegrado a eles com grande alegria, e não foi somente homens. E talvez aqui seja uma riqueza que Neemias deixa para nós. Quando fala povo, principalmente na linguagem do judeu, ou melhor, do Antigo Testamento, está estritamente relacionado a homens, aos responsáveis. Afinal, é uma cultura que centraliza muitas coisas nos homens. Mas Neemias deixa bem claro que essa alegria não era apenas aos homens, mas também para todos, mulheres, crianças, meninos, meninas, se alegraram no Senhor. Eles ficaram alegres. E essa alegria não era uma alegria relacionada à vaidade. Não era uma alegria forçada, não é aquele tipo de foto que você tira e bota só os dentes para fora. Não, não é desse jeito. Era uma alegria verdadeira. Uma alegria que vem de Deus. E quando vemos esse texto, percebemos que aquilo que Paulo falou
era verdade. Quando ele se dirigiu aos Filipenses, no capítulo 4, verso 4, quando ele disse: alegrai-vos sempre no... Diga outra vez. Alegrai-vos no Senhor. Mas se vocês esqueceram, alegrem-se de novo. Meus irmãos, a cidade de Jerusalém estava alegre, cultuando aquele que merece toda a honra, toda a glória. E é esse que tem toda a honra, toda a glória, todo o poder, estava dando alegria. Terminando, já concluindo, a pergunta que eu faço para nós é: quantas vezes nós nos alegramos no Senhor? Vamos lá, vamos por semana. Quantas vezes você se alegrou no Senhor a semana que se passou? Quantas vezes? Quantas vezes você se dedicou de uma forma especial para Deus, da forma de Deus, na semana que se passou? Quantas vezes você cantou músicas de glória ao Senhor de forma orgânica, natural, na sua devocional, por exemplo? Quantas vezes? Meus irmãos, precisamos aprender com esse povo a sermos dedicados até o fim. E fico muito triste quando vejo a minha vida comparada com a deles, porque eles ainda estavam esperando o Messias que iria vir. Mas nós já sabemos que Jesus já veio. Eles ainda aguardavam a salvação. E nós já temos ela, porque Jesus já veio. Temos alegrias de sobra para sermos alegres em Deus. Mas muitas vezes esquecemos. Sabe por quê? Porque a nossa dedicação, a nossa oferta, o nosso dar a Deus, muitas vezes está equivocado. Precisamos estar dedicados até o fim. Precisamos adorar a Deus da forma como Ele merece. E por fim, gostaria de contar para vocês uma historinha que aconteceu semana que se passou. O pastor Juliano, gente boa, falou: cara, seguinte, segunda e terça nós vamos ajudar os rapazes aqui na obra. E eu confesso para vocês, gente, que eu quero ajudar com obra. Eu não sei fazer nada disso aqui. Não entendo nada. A única coisa que eu sei é estudar. E talvez estou aprendendo também. Ele: não, vamos lá e tal, desmarca aí seus compromissos. E enfim, estivemos aqui na segunda, baseada no Dorflex, né? Enfim, vocês entenderam, né? Eu não tenho costume disso. Mas na terça-feira, após um pouco de trabalho, porque eu acho que a gente mais atrapalhou do que ajudou, ao ver aquela estrutura, convido você depois a olhar lá, eu fiquei sonhando que ali será um lugar de adoração. Um lugar onde vidas serão salvas. Um lugar onde nós estamos envolvidos para a glória do Senhor. Aqui será um lugar de adoração. Aqui será um lugar de salvação. Um lugar que nós iremos dedicar até o fim. Nós não vamos contentar apenas com essa igreja. Nós vamos plantar outras igrejas também, em outros lugares. Milhares de vidas serão salvas, porque a nossa dedicação é uma dedicação que o próprio Deus coloca em nós. Esse Deus bom, esse Deus misericordioso, esse Deus presente. Precisamos estar dedicados até o fim. Deus estará conosco. Tá bom, como é que nós podemos aplicar essa mensagem nas nossas vidas? De várias formas. Em primeiro lugar, priorize Deus na sua agenda. Antes de começar o dia, seja um dia baseado na prioridade de Deus. Você vai orar mais, você vai meditar mais, você vai ler mais a Bíblia, você vai se dedicar em oração, você vai se dedicar na sua intimidade com Deus, você vai cultuar a Deus de segunda a segunda. E quando vir o domingo, o seu culto vai ser um culto aceitável, porque ele nada mais foi do que um reflexo do seu culto anterior a Deus. O problema do nosso culto, que nós achamos
que podemos apenas cultuar a Deus no domingo, mas o nosso culto começa na segunda e vai até o domingo. O domingo é apenas um reflexo de como foi a nossa adoração semanal. Os nossos cultos serão aceitáveis, porque nós iremos fazer uma dedicação pessoal, iremos nos purificar, iremos orar, iremos confessar os nossos pecados, iremos ter uma vida baseada em Deus, iremos enterrar o nosso eu passado, iremos olhar para o nosso eu futuro, na nova identidade que Deus nos deu, de habitantes do céu. Iremos dedicar em trabalhar para Deus, iremos dedicar em servir a Deus. Parece redundância. Lembre-se que dedicar é dar, é ofertar, enfim, e iremos ser alegres, porque temos o privilégio de dedicar na obra do Senhor. E entendemos que graças ao nosso bom Deus, não pela nossa aparência, não pelas nossas roupas, não pelo nosso cheiro, não pela nossa condição financeira, mas teremos o privilégio de participar na proclamação do reino de Deus aqui na terra. Que privilégio, que oportunidade. Não desperdice, dedique-se até o fim. Amém. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que foi lida. Em especial, nós te pedimos que o Senhor explica ela nos nossos corações. Nos ajude a enxergar a necessidade de estarmos dedicados na Tua obra, estarmos dedicados em fazer a Tua vontade, estarmos dedicados a ofertar as nossas vidas ao Senhor. Que as nossas vidas sejam vidas de culto ao Senhor, vidas de alegria na presença do Senhor, vidas baseadas na Tua palavra. Trabalha em nós, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Que essa igreja, que todos nós, sejamos pessoas que se alegram no Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor prometeu que iria nos salvar e o Senhor já nos salvou em Jesus. Louvado seja o Senhor. Nos ajude a falar para todos essa mensagem de amor, de esperança, de justiça. Nos ajude a fazer a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem de pé. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito do Senhor estejam com todos nós, hoje, até o fim. Amém.